quem está aqui e veio fazer a nossa correção de ciências. Espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde e uma excelente noite. Vamos iniciar a correção da avaliação de ciências. Não se esqueça que cada questão possui apenas uma alternativa correta. Questão número 1. Uma alimentação saudável inclui a ingestão de alimentos de todos os grupos e em quantidades adequadas. Os alimentos são formados por diferentes nutrientes e podem ser classificados como, dentre essas alternativas, uma é a correta, que é construtores, reguladores ou energéticos. De acordo com as características das substâncias predominantes, os alimentos são classificados, como vimos, em construtores, reguladores ou energéticos. Só para a gente relembrar, os alimentos construtores são responsáveis pela construção do nosso corpo, pela formação das células e dos tecidos. E encontramos nesses alimentos na carne, no peixe, leite, ovos e feijão. A carne, ela é rica em proteína, por isso é considerada um alimento construtor. Alimentos reguladores são responsáveis pelo bom funcionamento do nosso corpo. Os alimentos reguladores são as vitaminas. Elas evitam doenças como gripe, resfriado, escorbuto, entre outros. Você já ouviu falar na doença chamada escorbuto? Essa doença ocorre por falta da vitamina C no organismo. Ela provoca perda dos dentes, dores nas articulações, além de dificultar a cicatrização de feridas. Encontramos nas frutas, verduras e legumes os alimentos reguladores. Alimentos energéticos são responsáveis pela reposição de energia do nosso corpo. São ricos em carboidratos, gorduras ou lipídios. Nós vamos citar aqui como exemplo óleos, farináceos, batata, arroz, milho e doces. Questão 2. Chamamos de tracinho a doença que se desenvolve quando uma pessoa apresenta baixa quantidade de tracinho em seu organismo. Essa doença se caracteriza pela palidez, falta de apetite e desânimo. Que doença é essa? É a anemia e a baixa quantidade de quê? De ferro. A anemia é uma doença que uma pessoa apresenta baixa quantidade de ferro e ela se caracteriza pela perda da palidez, falta de apetite, desânimo. Para prevenir a anemia, é muito importante ingerirmos alimentos ricos em ferro, como carne vermelha, lá no fígado. Lembra que a tia falou uma vez? Legumes e verduras escuras, como couve e espinafre. Questão 3. A tracinho prejudica o crescimento e o desenvolvimento do ser humano. A desnutrição. A desnutrição é a falta de um ou mais nutrientes no nosso corpo. Por isso, prejudica o crescimento e o desenvolvimento do ser humano. Questão 4. Precisamos mudar nossos hábitos. Ao nos alimentar, devemos ter consciência do que vamos colocar no nosso prato, para não desperdiçarmos os alimentos. O tracinho de alimento é um grave problema tracinho e devemos nos atentar sobre essa questão. O desperdício de alimento é um grande problema mundial e um dos motivos pelos quais diversas pessoas passam fome em muitos lugares do mundo.
Questão número 5. Infelizmente, a maioria da população mundial está acima do peso ou obesa. A tracinho se caracteriza pelo acúmulo de gordura no corpo e pode ser provocada por diversos fatores, entre eles alimentação rica em nutrientes calóricos associadas à falta de atividades físicas. Essa aí se caracteriza, esse acúmulo de gordura no corpo, nós chamamos de obesidade. A obesidade pode causar alguns problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, dentre outros. Precisamos adotar hábitos saudáveis, como uma alimentação variada, em quantidades adequadas e não esquecer de praticar atividades físicas. Questão número 6. A digestão se tracinho com a mastigação do alimento e a formação do bolo alimentar. Depois de todo o processo, são formadas fezes e essas são eliminadas do organismo. A digestão se inicia na boca, onde o alimento é triturado, cortado e rasgado pelos dentes durante a mastigação. Por isso, é importante mastigar bem os alimentos, pois o processo de quebra dos alimentos facilitam as demais etapas da digestão. Questão 7. Por meio da respiração, obtemos o gás oxigênio do ar atmosférico e liberamos o gás carbônico. Realizamos dessa maneira 2 movimentos ao respirar, chamados inspiração e expiração. Vamos relembrar. Inspiração é um movimento de entrada do ar nos pulmões, quando enchemos o pulmão de ar. E expiração, movimento de saída do ar dos pulmões, quando soltamos o ar. Questão 8. Os vasos tracinho são tubos que transportam o sangue pelo corpo e existem tracinho tipos de vasos sanguíneos. Resposta: sanguíneos e 3. Os vasos sanguíneos são estruturas semelhantes a pequenos tubos que chegam a diversas partes do corpo. E, de acordo com essas características, são classificados em 3 tipos: artérias, veias e capilares. Questão 9. As células sanguíneas são as tracinho e tracinho. Já os fragmentos de célula são as tracinhos. A resposta correta é as hemácias e leucócitos e plaquetas. O sangue é um tecido formado por uma porção líquida, que chamamos de plasma, por células sanguíneas, que são as hemácias e leucócitos, e fragmentos de células, que são as plaquetas. Questão 10. Os dentes apresentam diferentes formatos e funções, pois nós, seres humanos, nos alimentamos de diversos tipos de alimentos, tanto vegetal quanto animal. Esses diferentes formatos são chamados de incisivo, caninos, pré-molares e molares. Vale a pena lembrar de cada função dos dentes. Incisivos são adaptados para cortar os alimentos. Caninos têm formato pontiagudos e servem para rasgar os alimentos. E os pré-molares e molares
são adaptados para esmagar e triturar. Chegamos ao final da nossa correção. Desejo que você tenha feito uma ótima avaliação e daqui a pouco estaremos juntos. Até breve!